Fernanda, eu tenho, como eu tinha falado, uma aluna só, porque o outro não pôde comparecer hoje, né? Então, a Fernanda vai apresentar um pouquinho do trabalho dela, né? Que é o tradutor automático de literatura matemática para Lean. Então, Fernanda, fica à vontade, dá teu show aí e Estão me ouvindo bem? conversa um pouquinho. Tá tudo certo. Meu nome é Fernanda e eu vou apresentar o meu projeto que eu desenvolvi durante a disciplina de Segurança e Inteligência Artificial, ministrada pelo professor Custódio. E o meu projeto é sobre a tradução automática da literatura matemática para Lean. Como todo mundo sabe, demonstração ao vivo dá azar, então eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês de demonstração. E talvez ele vai ficar com uma qualidade um pouco ruim, por causa da minha internet, mas acho que vai dar para entender mais ou menos o fluxo aqui. Então, aqui a gente tem a tela inicial, que a única opção do usuário é inserir um arquivo LaTeX, e aí eu selecionei um dos arquivos que eu tinha salvo no meu computador, e o arquivo é, então, enviado automaticamente para o sistema, e aí o que a gente faz é basicamente enviar esse arquivo para o modelo de IA, que está rodando em um servidor remoto, que é o meu computador lá no laboratório, e o que ele faz é extrair desse arquivo possíveis provas e teoremas que tenham nele e traduzir para um código em Lean e mostrar isso depois para o usuário, né? E aí, depois que a IA gera esse código, a gente passa por uma etapa de validação dele, por meio de uma API interna que eu construí, e o que ela faz é basicamente mandar esse código para o próprio compilador Lean e ver a resposta que ele nos retorna, mas em cima dela a gente faz uma validação a mais para ver se foi feito uso de sorry, que eu vou explicar um pouquinho mais as implicações do uso do sorry mais para frente. E aí a gente mostra o código final para o usuário, e aí ele em cima tem a resposta da API, se está válido ou não. A gente tem a opção de copiar esse código para levar para algum lugar externo, se o usuário quiser, e a opção de ir para o próprio site oficial do Lean, que eles têm um playground lá onde você pode colocar o seu código, e aí o usuário pode brincar, enfim, com esse código lá, e depois ele pode, enfim, voltar para a tela inicial e enviar outro arquivo se ele quiser. Agora, voltando para a apresentação, o que é o Lean, né? Em poucas palavras, o Lean é um assistente de provas, mas relacionando com algo que está presente no nosso dia a dia, o Lean ele funciona mais ou menos como um corretor ortográfico. Então, quando a gente está lá escrevendo a nossa mensagem no WhatsApp, ou um documento no Word ou no Google Docs, e a gente escreve alguma coisa errada, o corretor normalmente sublinha essa palavra de vermelho para nos alertar de, olha, tem alguma coisa errada aqui que você precisa corrigir. Só que no mundo da programação e da matemática, os erros eles não são ortográficos, né? Eles são erros de raciocínio ou falhas lógicas, por exemplo. E é aí que o Lean entra como uma ferramenta muito poderosa, porque quando a gente está formalizando algo para um código em Lean e a gente comete algum erro, algum equívoco, o Lean vai nos avisar de que, olha, tem alguma coisa aqui que não faz sentido e que você precisa rever, fazer de alguma outra forma ou pensar de uma outra maneira, né? E eu trouxe um exemplo de um código em Lean, para a gente ter uma noção de como é a cara, né, de como eles parecem. E aqui, nesse exemplo, eu só estou declarando um teorema T2, 5 variáveis, que são números naturais, e depois eu faço a declaração de algumas hipóteses ali, que são premissas que a gente vai tomar como verdadeiras para essa prova que a gente está fazendo em específico. E aí, ali na linha 7, a gente tem o nosso objetivo, que é provar que A é igual a E. E ali no final a gente tem a nossa prova realmente dita, né, a nossa construção, através do bloco calc, que nos permite fazendo essa prova passo a passo de forma transitiva, que é algo que a gente faria, né, no papel, se a gente fosse escrever, algo meio que natural. Então, o lado direito das operações de cima sempre vão cair para o lado esquerdo da operação de baixo. Aqui eu fiz o uso de traços só para ficar mais bonitinho e fácil de ler, mas essa forma transitiva faz com que a gente consiga provar que o primeiro valor lá da primeira linha, da primeira operação A, vai ser igual ao último valor lá da última linha, que é o E, né? Então, a gente faz isso utilizando as nossas hipóteses que a gente declarou anteriormente, e também com alguns comandos a mais, para dizer, por exemplo, que 1 mais D é a mesma coisa que D mais 1, ou enfim, algumas outras coisas. Mas falando agora um pouquinho sobre a importância dessa formalização para o Lean, hoje, a maior parte do conhecimento matemático mundial está em linguagem natural, né? Seja em artigos publicados
ou em livros também. Só que por estar em uma linguagem natural, ela está sujeita à ambiguidade. E trazendo isso para um exemplo real, desde 2012, um matemático japonês, o Mochizuki, diz ter provado a conjectura ABC. Só que é uma prova super complexa que foi feita na publicação de uma série de 4 artigos que foram publicados. E estima-se que um estudante de graduação em matemática levaria cerca de 10 anos para conseguir adquirir todo o conhecimento necessário para poder entender essa prova. E depois desses 10 anos de ele conseguir se tornar especialista, ele ainda levaria cerca de 100 horas para sentar e ler ela por completo e entender o que o Mochizuki escreveu ali. E aí, existem 2 matemáticos, eu não vou me lembrar o nome agora, que disseram ter encontrado um problema no meio dessa prova e de que esse erro estragaria toda a estrutura, né, da prova, que não teria uma correção fácil a se fazer. E o Mochizuki se defendeu dizendo que, na verdade, eles que não entenderam o que ele quis fazer naquele passo da prova. Então, enfim, até hoje não se tem um consenso se essa prova realmente é válida ou não. E aí tudo isso acaba levando a gente para um nível de aplicação um pouco maior, como a criptografia, por exemplo. Então, no contexto da segurança, erros de implementação ou falhas lógicas em um sistema pode significar danos críticos para esse sistema, é inaceitável, né? Então, ao formalizar provas de segurança em Lean, a gente não está apenas testando se um código funciona ou não. Ok, então dando um passo atrás agora, e depois de ver todo esse potencial na formalização de código para Lean, a gente precisava delimitar um escopo que coubesse dentro dessa disciplina, que é de um semestre, e a nossa ideia foi aceitar arquivos LaTeX, que é um arquivo comum em ambientes acadêmicos de pesquisa, e principalmente na nossa área de computação. Então, a ideia é que o usuário envie esse documento LaTeX com provas ou teoremas dentro dele e a gente extraia essas provas e teoremas e transforme isso, traduza isso para um código Lean válido e verificável. Tudo isso, claro, utilizando inteligência artificial. Mas por que o Lean, né? A gente optou pelo Lean por ser uma linguagem moderna e tem uma sintaxe bem amigável para quem já está familiarizado com outras linguagens de programação, quem já está inserido nesse contexto de programação. E além disso, o Lean também tem integração com a MATLib, que é uma biblioteca matemática unificada gigantesca. Então, isso facilita muito o trabalho da inteligência artificial em encontrar definições que já existem e não ter que, sei lá, reinventar a roda, por exemplo. Agora, falando um pouquinho sobre o modelo de IA que eu usei nesse projeto, o modelo base dele é o modelo da DeepSeek, que contém aí uma quantidade massiva de dados na internet, mas todos os dados crus ainda, não tem nada específico aqui, né, nenhum treinamento. E aí, em cima disso, a gente tem o primeiro fine-tuning, que foi feito pela própria DeepSeek, que ele é um modelo treinado especificamente para seguir instruções de provas e resolver problemas matemáticos. Ele foi treinado com pares de pergunta e resposta. E em cima dele a gente tem o segundo fine-tune, que passou por um refinamento específico para a linguagem Lean, e o que, claro, nos dá maior precisão, né, na criação desse código em Lean. Inclusive, esse foi o fator decisivo para escolher esse modelo, porque eu testei outros 3 modelos, além da API do Gemini, e os outros falhavam muito na hora de gerar o código em Lean, né? Eles não conseguiam, não faziam muito uso das táticas disponíveis e acabavam fazendo bastante uso do sorry, por exemplo. Então, esse modelo, por ter sido treinado, né, para produzir linguagem em Lean, faz sentido ele ter se destacado, já que ele é especialista em Lean, digamos assim. E por último, eu estou rodando a versão quantizada desse modelo, por questões de hardware, né, que não temos. E eu adicionei aqui as configurações do computador que está rodando esse modelo lá no laboratório, mas eu não vou entrar em questões de hardware aqui, é só mais para curiosidade. Agora, falando um pouquinho sobre a verificação, então, depois que o modelo de IA gera esse código, essa tradução, a gente passa para uma etapa de verificação, e aí o que a gente faz é basicamente submeter esse código para o próprio compilador Lean, só que aqui tem um porém que eu comentei antes, que o compilador Lean, ele só retorna 2 estados, né, que é válido ou inválido. Só que pode existir dentro do Lean uma tática que é o uso do sorry, que para quem está inserido nesse contexto de programação é basicamente o PES do Python.
Então, se você está construindo uma prova e aí tem alguma coisa que já está super consolidada, que você tem certeza que está certo, mas você não lembra agora, não lembra o nome da biblioteca para utilizar, você só diz para o Lean, olha, confia em mim que isso aqui está certo e outra hora eu vou ver, ou enfim. E aí o que o compilador vai fazer é, tipo, não olhar para aquele código, né? Ele vai só retornar, não, tá tudo certo. Se aquilo ali tá certo, então tá tudo certo. Só que pode ser difícil para o usuário final identificar que foi feito uso disso e entender que isso pode tornar a prova inválida. Então, em cima do retorno do compilador linha, a gente faz uma nova verificação para ver se foi feito o uso do comando sorry, e se foi, a gente retorna um estado intermediário ali entre válido e inválido, que é, olha, precisa dar uma atenção aqui, que pode ser que a IA fez uso do sorry e essa prova está incompleta, né? E para encerrar, então, e pensando no futuro desse projeto, eu enxergo dois caminhos que poderia seguir, e o primeiro deles é aceitar outros tipos de arquivos, né, como PDF, por exemplo, porque a maioria dos artigos até hoje em dia é publicado em PDF, né, se não todos. E acho que talvez seria interessante também adicionar imagens para, sei lá, a pessoa foi na biblioteca da cidade e aí tinha um livro lá, tinha uma prova, ela bateu uma foto e quer enviar, também poderia ser, ou estava fazendo um rascunho no quadro e acabou ficando bom e ela quer só bater a foto e enviar, também talvez seria interessante. E, além disso, acho que seria muito interessante testar esse modelo na precisão original dele, que é o F16, para ver como que ele responde a teoremas mais complexos, né, coisas mais difíceis, porque, como eu comentei, eu estou rodando a versão quantizada Q4, e aí ela não é tão boa assim, né, então acho que seria interessante até para comparar com essa própria versão Q4 que eu estou rodando agora, a melhor de todas, né. E é isso. Uma coisa que eu tenho curiosidade, né, em relação à questão do LaTeX em particular, né, assim como um documento em linguagem natural tem ambiguidade, né, a minha pergunta é assim, ó, como é que o sistema lidaria com ambiguidades, né, ou omissões, né, que é muito comum em texto matemático em LaTeX, como, por exemplo, né, hipóteses implícitas, abreviações, notações sobrecarregadas, né, ao converter um teorema em uma versão formal verificável em Lean. Como é que tu acha que poderia ser feito isso? Eu acho que talvez até além dessas coisas que eu coloquei aqui, seria interessante usar dois modelos. Um só para fazer a extração dos dados do arquivo que foi enviado. E aí eu acho que ele já poderia meio que fazer uma limpa, sabe? Meio que ser mais especializado nisso para tipo formatar esse código de alguma forma para a segunda IA só ter que traduzir isso para um código limpo. Acho que talvez ele entenderia melhor, seria melhor assim. Tá certo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, desafiador, difícil e Obrigada. muito e extremamente importante para a gente, né? Tá? Certo. Zaboni. Eu queria perguntar por que Lean, Fernanda? Acabei decidindo pelo Lean, né, por conta daquilo que eu comentei, mas o Lean é só, tipo, uma prova de conceito. A gente poderia facilmente pegar essa ideia e levar para outras linguagens, para outros assistentes de prova, sem problema nenhum, eu acho. Ótimo. Só talvez encontrar uma outra IA que seja especialista nela, ou treinar uma outra IA para essas outras linguagens. Perfeito. Então tá bom. Eu não tenho perguntas, eu estou bem satisfeito, apresentou muito bem, contou a história do Mochizuki, que é bem interessante para quem quiser saber de fofocas matemáticas, aí fica aí a recomendação. E acho que da minha parte é isso, eu abro para mais perguntas, se vocês tiverem, gente, tema bem interessante. São comentários só rápidos, que eu achei bem interessante a ideia. A prova da conjectura de ABC. O outro caso de uso que eu acho que é interessante é para resolver, às vezes, conflitos de interesse, né? Porque outro fato dessa prova, dessa possível prova, é que, pelo que eu vi, ela foi publicada num journal onde um dos editores, ou algo assim, era ex-orientador ou colega do cara que provou, que né, levanta muitas suspeitas. Então, acho que também ajuda nesse tipo de caso, onde seria uma verificação imparcial, né, de alguma forma. E outro comentário só é que eu vi recentemente alguns aplicativos que eles transformam
escrita manual, né, no papel, para LaTeX, e principalmente para matemática, eu tinha visto. E, assim, matemática acho que é uma das principais áreas onde o pessoal ainda gosta bastante de usar papel e caneta, né? Então, uma coisa que talvez fosse, assim, relativamente simples, que seria só uma integração anterior, era tentar fazer algo do tipo, botar na linguagem no papel, transformar para LaTeX usando essa aplicação, e aí usar a tua POC para transformar, para ver se o teorema tá certo ou não em Lean, né? Então, acho que também é algo legal de pensar. Sim, saiu o véu agora novo da Google e eles dão um exemplo exatamente nisso. Existe um papel com uma letra específica, uma caligrafia específica, e ele diz, me ajuda aqui nessa conta. E aí o próprio véu, ele constrói na própria caligrafia da pessoa. Se a gente, Legal. se a gente inverter isso, então a gente consegue também observar que essa caligrafia ela pode ser transformada para outra coisa, uma linguagem que o Lean consiga entender, ou o próprio Lean, né? Então faz sentido. Obrigado, Fernanda. Excelente apresentação. Está de parabéns, viu?